Fala pessoal, vamos começar aí nossa revisão sobre processo civil e a gente vai estudar por meio dos meus cards que eu tenho aí. Você vê que são bastante cards assim para estudar, para revisar, ó. 131 que está no vermelho, ou seja, que tem maior senso de urgência, que eu considerei mais importante ou que eu errei. 314 para revisar e 281 cards novos. Então temos bastante material para estudar, tá? Vamos lá. Antes que eu esqueça, vou te pedir aí para deixar um like, tá? Deixar um comentário também. E, se for possível, compartilhe com algum amigo de faculdade, compartilhe com algum colega que esteja na mesma batida de concurso público, OAB, prova de faculdade. Na aula de hoje, de revisão, a gente vai falar sobre diversos assuntos do processo civil. Diversos assuntos. Dentre eles, nós vamos tratar sobre procedimento especial, então sobre tutela de urgência, sobre sujeitos do processo, sobre intervenção de terceiros, litisconsórcio. Então são muitos assuntos do CPC, muitos artigos que a gente vai tratar para revisar de um modo geral. Então uma horinha aí de revisão e a gente finaliza essa aula, tá bom? Gostando, deixa seu like e vamos para a aula. Primeira pergunta tá aí, ó. Em que consiste um ato atentatório à dignidade da justiça previsto no artigo 77? Então tá no artigo 77 aí a previsão. Respostas. Resposta. É uma violação de um dever, tá, de cumprir as decisões judiciais com exatidão e de não praticar inovação ilegal no estado de fato do bem litigioso, tá bom? Então, são deveres, além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, dos procuradores e de todos aqueles que participem de um processo. Quais são os deveres da galera que participa do processo? Expor os fatos conforme a verdade, não formular pretensão ou apresentar defesa, cientes de que são destituídas de fundamento, não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa dos direitos. E aí vem aqui, ó, o ato atentatório à dignidade da justiça. Cumprir com exatidão as decisões judiciais de natureza provisória ou final e não criar embaraços. Então, não pode, as partes devem cumprir com exatidão as decisões jurisdicional e não deve criar embaraços. Se fizer, está sob a pena do ato atentatório à dignidade da justiça. É algo que fere é algo de ordem pública, que fere toda uma coletividade. Outro ato, não praticar inovação ilegal no estado de fato do bem ou de direito litigioso. Não praticar. Se ele pratica uma inovação ilegal, ele comete o ato atentatório à dignidade da justiça. Tá? Informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário. Tá? Resumindo, no que consiste o ato atentatório à dignidade da justiça? O ato atentatório à dignidade da justiça consiste justamente em violar deveres de ordem pública, como, por exemplo, não cumprir decisões judiciárias com exatidão e praticar inovação ilegal no estado de fato do bem litigioso. Se eu pratico uma inovação ilegal no estado de fato do bem litigioso, eu
descumpro decisões judiciais ou não cumpro com exatidão, eu estou incorrendo em um ato atentatório à dignidade da justiça, conforme previsão do artigo 77. Tudo bem? Vamos avançar. Só para eu ressaltar o que é um ato atentatório, vamos lá, lembra aí comigo, ato atentatório, só para ficar maçante você gravar. Ato atentatório à dignidade da justiça é o quê? Não cumprir com exatidão, não cumprir com... Então, só para eu resumir aqui para vocês, como que eu caracterizo ato atentatório à dignidade da justiça? Então, não cumprir, por exemplo, com a decisão judicial. A gente viu aí que é uma das hipóteses, não cumprir com a decisão judicial. Outra hipótese, criar embaraço, tá? A efetivação da decisão. Tudo bem? Conduta que frustra o quê? A frustração da atividade jurisdicional. Vocês estão entendendo um ponto em comum aí? Quando a gente pode falar assim, pô, aquele advogado, ele está cometendo um ato atentatório à dignidade da justiça. Quando a gente pode fazer isso? Quando ocorre uma afronta ao poder judiciário, então há uma afronta ao poder judiciário, mas, sobretudo, uma afronta ao regular funcionamento do processo. Quando há uma afronta ao regular funcionamento do processo, a gente tem o ato atentatório. E aí o juiz pode aplicar uma multa de até 20% do valor da causa, reverter essa multa em favor do Estado, né? E a penalidade ela pode ser aplicada independentemente de outras sanções processuais e penais. Tudo bem? Então, ocorre um ato atentatório quando há uma violação do artigo 77 do CPC, no que tange a quais incisos? Aos incisos 4 e 5. 4 e 5, que são referentes à afronta ao regular funcionamento do processo. E aí a gente vai ter um ato atentatório à dignidade da justiça. Tudo bem? Tudo bem. Vamos avançar. Artigo 80, aí fala aqui do artigo 81. Fala sobre o litigante de má-fé. Questão que fala sobre o litigante de má-fé. Vamos lá? De ofício ou a requerimento, são perguntas que caem. O juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que este sofreu e arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. Tá? Então, quando o juiz, a litigância de má-fé, ela pode ser, a pessoa pode ser condenada, seja de ofício ou a requerimento. Duas hipóteses. E aí o juiz condena a pagar uma multa que tem que ser superior a 1% e tem que ser inferior a 10%. Tudo bem? Do valor de quê? Do valor da causa. E esse valor é corrigido.
deve também indenizar pelos prejuízos que este sofreu e também arcar com os honorários advocatícios. Né? Quando forem dois ou mais litigantes, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligarem para lesar a parte contrária. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 vezes o salário mínimo. O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos. Então, quando houver um litisconsórcio, tá? O valor da litigância poderá ser na proporção do seu interesse, poderá ocorrer na proporção do seu interesse ou poderá ser algo solidário. Tá? Solidário. E se o valor da causa for irrisório ou inestimável, como está aí, a multa poderá ser de até 10 vezes o salário mínimo. Tá? O valor da indenização poderá ser liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum. Tudo bem? Vamos avançar. Qual é a penalidade para o litigante de má-fé de acordo com a penalidade que a gente acabou de falar? Você pode ter, a penalidade principal é uma multa que tem que ser superior a 1%, mas inferior a 10% do valor corrigido da causa. Eu acho que essa aí é a principal consequência. Você pode cair em questão. Então, a multa aí entre 1% e 10%, tudo bem? Responsabilidade pelo dano processual. Aquele que litigar de má-fé, né, como autor, réu ou interveniente, responde por perdas e danos. A má-fé é considerada uma conduta humana voluntária e consciente que constitui um ato processual ilícito. Tá? Então, é uma conduta que é humana e voluntária e consciente que constitui um ato processual ilícito. A litigância de má-fé, ela é, acima de tudo, o quê? Um ato processual, tudo bem? Processual ilícito. E aí considera-se o litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos, né? Aquele que usa o processo para conseguir um objetivo ilegal, aquele que opuser resistência injustificada ao andamento do processo. Aqui tem um ponto interessante. Basta opor resistência ao andamento do processo? Não, tem que ser uma resistência injustificada. Né? Proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato processual, provocar incidente manifestamente infundado. Repara, provocar incidente é uma litigância de má-fé? Não, porque o incidente tem que ser infundado. E não basta ser infundado, tem que ser claramente infundado, manifestamente infundado. Se for manifestamente infundado, está previsto ali na questão da litigância de má-fé. Interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Interpor recurso é um problema? Interpor vários recursos é um problema? Não. Mas, se tiver manifestamente um intuito protelatório, aí se enquadra na litigância de má-fé. A litigância de má-fé, ela é difícil de configurar, porque ela necessita o que a gente chama, vamos dizer assim, de um dolo essencial. Você tem que verificar o dolo. É necessário você ter um dolo nessa questão. E é necessário você fazer uma análise de culpabilidade, sim. Uma análise de dolo ou culpa. Porque se for por culpa, você vê que não se aplica a litigância. Agora, se for
manifestamente protelatório, se for manifestamente infundado, questão do dolo. A questão do dolo. É um dolo bem específico. Dolo bem específico daquela situação. É um dolo bem específico daquela situação que tem que estar provado. Opuser resistência injustificada. Aqui você tem o dolo. O dolo também configurado. Então, o dolo é muito importante, o dolo específico, para a configuração do ato da litigância de má-fé. Eu sei que isso é um termo emprestado do processo penal, mas é fácil entender a litigância de má-fé quando você consegue enxergar por essa visão. Porque não basta uma resistência, mas tem que ser injustificada. Não basta um incidente infundado, mas tem que ser manifestamente infundado. Não basta um recurso com intuito protelatório, mas tem que ser manifestamente protelatório. Tá? Proceder de modo temerário. O modo temerário é algo tão caótico que é claramente identificável, por isso que não precisa ter termos a mais. Tudo bem? Alterar a verdade dos fatos também é mentir. Né? Mentir é uma situação possível de litigância de má-fé, mas é muito simples. Tá? É você identificar nessa questão do inciso 2º. Tudo bem? O inciso 1º também é bem interessante, que eu não falei, mas deduzir pretensão ou defesa contra a lei ou fato incontroverso. Se você tem um fato que é incontroverso, ou seja, incontroverso, todo mundo sabe o que aquilo representa, o que aquilo é, todo mundo sabe. Mas aí você mesmo assim, você deduz pretensão contra isso. Deduzir pretensão contra fato incontroverso, que nem há discussão, é uma litigância de má-fé. É movimentar a justiça para algo que se sabe que não é verdade, que se sabe que é incontroverso, que se sabe que não tem nenhum interesse de existir ali. Né? Então, a litigância de má-fé está muito relacionada a isso. Tudo bem? Vamos avançar. Uma coisa interessante, por exemplo, vamos pensar o fato incontroverso. Só voltar aqui, fato incontroverso. Incontroverso. E a gente faz uma diferença da litigância de má-fé. Veja, quando a gente fala de um fato incontroverso, é algo que já apresenta resolução. Se é algo que já apresenta resolução, é algo que, portanto, então não se enquadra nas condições da ação. Porque para ter as condições da ação, é necessário ter interesse processual. Interesse processual. E dentro do interesse processual nós temos a tripartida. Qual é o interesse processual da tripartida? Interesse, necessidade, interesse, utilidade e interesse, adequação. Ocorre que, se o fato é incontroverso, já está resolvido, significa que não há necessidade para essa ação, porque não há nenhum gravame, ou seja, não há nenhum ônus, nenhum ponto a ser discutido. Não há utilidade por conta disso, porque não há uma pretensão resistida. Tá? Não há uma pretensão resistida, lide. Porque como que eu vou ter pretensão resistida, a lide, em uma situação onde o fato é incontroverso? Ou seja, é aquilo e acabou. Né? A pretensão não é resistida. A pretensão é resistida, mas não é fundamentada, por exemplo. E não há adequação. Então, o fato incontroverso, por ele ser incontroverso, ele não preenche as condições da ação, que é o interesse processual. Portanto, se você mesmo assim adentra com o processo, você incorre na litigância de má-fé. Muito interessante esse raciocínio, se você parar para pensar. Tá bom? Vamos continuar.
é obrigatória a nomeação de curador especial ao réu que foi revel e ao preso revel. Gabarito. Ó, o juiz nomeará o curador especial ao incapaz e ao réu preso revel. São duas hipóteses. Então, eu posso nomear um curador para o incapaz. E aí quando vai ser nomeado para o incapaz? Quando não tiver representante legal, ou se houver um representante, os interesses colidirem. E ao réu preso revel. Porque o réu revel, ele será citado por edital ou hora certa, enquanto não for constituído advogado. A curatela especial será exercida. Quem é o órgão? Qual é o órgão que exerce a curatela especial? Sim, ele mesmo. A Defensoria Pública. É conhecida pela curatela. Se você... quem é a Defensoria Pública? Curatela especial. Cara, todo mundo conhece a Defensoria Pública por meio da sua ação de curatela especial. Todo mundo do setor jurídico conhece por isso. E você que está assistindo esse vídeo também vai conhecer. E ela será exercida pela Defensoria Pública nos termos da lei. Lembrando que a curatela especial não é uma substituição processual, considerando que a Defensoria Pública apenas representará alguém, agindo no nome desse alguém, né? E o direito também desse alguém, diferentemente de uma legitimação extraordinária. Exatamente. Curadoria barra representação é diferente de uma legitimação extraordinária, tudo bem? Porque na legitimação extraordinária, que é a substituição processual, o que a gente verifica? A gente verifica que é alguém agindo em nome próprio com base em direito alheio. Eu estou agindo em meu nome, mas o direito não é meu, é o direito de alguém. Então, um sindicato, né? Um sindicato é um grande exemplo. Quando a gente fala de uma curatela especial, né? A Defensoria Pública ela age representando alguém que não pode se representar. Por exemplo, um réu preso ou incapaz. Um réu preso, ela age no direito do incapaz, no direito do réu preso, representando o réu, representando o incapaz. Aqui a Defensoria Pública não age em nome próprio, mas age em nome do réu preso, em nome do incapaz. Age como se fosse um representante. E por isso não pode ser considerado como uma legitimação extraordinária, tudo bem? Então, exemplo. Em uma ação de uso capião movida por Tício contra Caio, o juízo, após diversas tentativas de citação pessoal, se encontra no local incerto e não sabido, determina a sua citação por edital. Como Caio, embora devidamente citado por meio fictício, não compareça aos autos e não constitui advogado, o juiz decreta sua revelia e, em seguida, em observância ao princípio do contraditório e ampla defesa, nomeia a Defensoria Pública como curadoria especial. Nessa atuação, crucial para assegurar o contraditório efetivo em situação de citação ficta, não configurando a substituição processual, porque a Defensoria Pública age em nome e no interesse de Caio, legitimação ordinária, não defendendo direito próprio em nome alheio. Ela meramente exerce o munus público de representação processual. Ela só atua como munus público, deixa eu apagar aqui, munus público no que tange a representação processual, porque ela representa. O fato de representar é agir em nome, em direito / nome alheio.
representando o incapaz, ou réu, revel, preso. E aí você vai ter uma citação ficta. Então, exerce o munus público da representação processual de um terceiro, legalmente necessitado, garantindo que o processo possa prosseguir com a validade e a observância dos direitos fundamentais. Além disso, é fundamental para garantir a legitimidade ad causa e o correto preenchimento das condições da ação. Tá? Isso ocorre porque a citação válida é o ato processual que aperfeiçoa a relação jurídica processual triangular, que é o juiz, o autor e o réu, permitindo que a pretensão deduzida em juízo possa ser decidida em face de todos os envolvidos. Tudo bem? Então, muito tranquilo aí você entender que o curador especial, né, a curadoria especial, a questão da curatela da Defensoria Pública atua em nome do incapaz, réu, preso, revel, com base em uma citação ficta para garantir o contraditório e a ampla defesa, agindo na forma da representação processual. Representação processual e com base em uma legitimidade ordinária. Legitimidade ordinária. Tudo bem? Tudo bem. A pessoa jurídica será representada judicialmente por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou não havendo essa designação por sócios majoritários. Errado. A pessoa jurídica será representada por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou não havendo essa designação por seus diretores. Então, a questão da representação da pessoa jurídica. Representação da pessoa jurídica. Quando a gente fala da representação da pessoa jurídica, nós estamos falando em duas hipóteses. A primeira hipótese é aquele designado por ato constitutivo. Tudo bem? Não havendo ato constitutivo, diretores. Representado por diretores. Fundamento, artigo 75, inciso 8º do meu CPC. Então, a representação da pessoa jurídica ocorre por aquele designado por ato constitutivo ou por seus diretores, tendo como fundamento o artigo 75. Decoreba, não? Decoreba. Nas ações possessórias, a participação do cônjuge, do autor, né, ou do réu, somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado. Nas ações possessórias, a participação do cônjuge somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticados. Isso é a literalidade da lei, né? Então, quando a gente tem uma situação de composse, o que é composse? É o com mais posse, ou seja,
é a questão da simultaneidade. Simultaneidade. Ou seja, ambas as pessoas detêm aquela posse. Então, por exemplo, se eu tiver um automóvel, né? O automóvel é do casal. Então, se o automóvel é do casal, é de Maria, certo? É de Maria e de João, há uma composse sobre o bem, sobre o carro. Tudo bem? Já, do outro lado, ato por ambos praticados. Se o ato foi praticado por ambos, também implica numa participação dos cônjuges. Então, nas ações possessórias, a participação do cônjuge, do autor ou do réu, somente é indispensável, somente é indispensável nas hipóteses de composse ou por atos praticados por ambos. Na hipótese de composse ou ato praticado por ambos. Eu repeti tantas vezes e anotei que você gravou. Tudo bem? Vamos avançar. Os estados não poderão ajustar compromisso recíproco para a prática de ato processual por seus procuradores em favor de outro ente federado, mediante convênio firmado pelas respectivas procuradorias. Está errado. Os estados e o Distrito Federal poderão ajustar, sim, esses compromissos recíprocos mediante convênio firmado pelas respectivas procuradorias. Então você tem a procuradoria de um município, procuradoria de um município A. Essa procuradoria de um município A pode se relacionar com a minha procuradoria do município B. E a relação que ocorre mediante convênio. Né? E esse convênio é um compromisso recíproco entre as unidades. Então, por exemplo, a Procuradoria-Geral, PGE, de Minas Gerais, necessita de um auxílio urgente, para notificar oficialmente um servidor estadual que reside temporariamente no Mato Grosso do Sul em virtude de um PAD. Para evitar o custoso e demorado procedimento de expedição de precatória entre as justiças estaduais e aproveitando um convênio de cooperação técnica, a Procuradoria-Geral do Estado do Mato Grosso do Sul e de Minas Gerais, conforme a prerrogativa do artigo 75, parágrafo 4º, que permite esse convênio, solicita formalmente que a Procuradoria do Mato Grosso do Sul realize o ato processual de intimação/notificação em nome do ente mineiro. Dessa forma, as procuradorias, mediante ajuste recíproco, garantem a celeridade e a eficácia do ato processual. Então, mediante ali a questão da reciprocidade, que é um princípio, tá? Princípio da reciprocidade. Uma procuradoria pode exercer o ato processual para outra, em caso de necessidade e de urgência. Tá bom? Então, tranquilo. Um artigo que não costuma cair muito. Em questão de procuradoria, até cai, mas em outros concursos não. Quais são os pressupostos processuais de validade, objetivos extrínsecos? A gente já chegou a comentar um pouquinho, mas a gente vai comentar um pouquinho mais agora. Olha como que, só para fazer um adendo, olha como a gente está mesclando em vários assuntos, né? A gente está passando por vários assuntos. Então vamos lá, vamos continuar.
Quais são os pressupostos processuais, né? São objetivos extrínsecos. Nós temos os pressupostos que são negativos e os positivos. Quando a gente fala de negativos, são pressupostos que poderão incidir em um processo extinto sem resolução de mérito. Essa é uma consequência. Já o positivo, também. Só que o positivo acontece, só que são outros critérios para se averiguar. Dentro dos pressupostos positivos, nós temos ali o interesse de agir, que a gente já comentou um pouco. O interesse de agir é o seguinte: para que alguém possa postular em juízo, é fundamental que haja interesse e legitimidade, né? Que são as chamadas condições da ação. Ressalta-se que o interesse ele surge a partir de um gravame, a partir de um prejuízo. O interesse e necessidade é um dos critérios que fala o seguinte: o juízo de necessidade sendo uma medida fundamental para a proteção do interesse substancial. Houve o gravame e a pretensão resistida, de forma que somente mediante o provimento jurisdicional é possível dirimir essa pretensão resistida. Nós temos o interesse e utilidade, que fala sobre um juízo de conveniência e oportunidade, questionando-se se a tutela jurisdicional trará um resultado útil à parte. E existe o interesse adequação. Exige que o instrumento processual escolhido seja o meio correto para atender a necessidade da parte. Por exemplo, se um locador deseja obter o imóvel, deseja obter o seu imóvel novamente, basta entrar com uma ação de despejo e não uma ação possessória, como reintegração de posse. Se eu tenho um contrato de locação, o instrumento adequado é a ação de despejo. Mas existem advogados que podem entrar com a ação possessória, que é um instrumento inadequado e que fere o interesse adequação, que é uma condição da ação dentro de um pressuposto positivo. O pressuposto negativo, por outro lado, refere-se à inexistência de fatos, então impeditivos. Ressalta-se que a existência desses fatos impedem a válida constituição ou desenvolvimento do processo, tendo como exemplo, que está escrito errado aqui, mas é litispendência e coisa julgada. Porque o objetivo aqui é evitar demandas repetitivas. Evitar demandas Você quer evitar demandas repetitivas e também garantir segurança jurídica. Então, dentro da litispendência, por exemplo, nós temos aí um processo que está pendente. Nós temos uma situação onde há uma ação idêntica em curso, ou seja, apresenta as mesmas partes, os mesmos pedidos e a mesma causa de pedir. Se uma nova ação é proposta, sendo idêntica a outra já pendente, o processo subsequente, aquele que veio depois, é extinto sem resolução de mérito. Coisa julgada. Trata-se do feito da sentença definitiva, que torna a decisão imutável e indiscutível, impedindo que o objeto do processo, a lide, seja rediscutido. Então, a coisa julgada protege a questão da minha segurança jurídica. Tudo bem? Então, nós temos os pressupostos positivos e os pressupostos negativos. Questãozinha que eu vou pular por conta de
Os direitos autorais, né? Questão da... Então vamos lá. Fundamento jurídico. Artigo 542. Na petição inicial, o autor requererá o depósito da quantia ou da coisa devida a ser efetivado no prazo de 5 dias. Isso aqui é uma questão, eu vou pular, porque eu teria que ler a questão para entender melhor, mas vamos lá. Continuando. Artigo 540. Requer-se a consignação no lugar do pagamento, cessando-se para o devedor a data do depósito, os juros e os riscos, salvo se a demanda for julgada improcedente. Então, o que acontece? Muitas pessoas não entendem o seguinte ponto. Vou trocar de cor. Pagar é um dever, mas também é um direito. Se o credor ele recusa, então se houver a recusa injustificada do credor em receber o pagamento, eu posso ter a questão da minha consignação. Alessandro, mas por que é interessante alguém entrar com uma ação só para pagar? Porque quando ele entra com essa ação, a partir da data do depósito, o devedor conseguirá afastar os efeitos da mora, que são os juros, né, e conseguirá afastar os riscos, fazendo com que a dívida não aumente. Ele só não vai conseguir afastar se a ação de consignação for julgada improcedente. Aí ele não vai conseguir afastar os efeitos da mora. Mas o objetivo da consignação é afastar os efeitos da mora. Mas aí você não pode fazer a moda a Bangu, né? Você tem que ter também, ao realizar essa ação de consignação e pagamento, você tem que realizar a competência, né, para você ajuizar essa ação. A competência são 3 hipóteses. Você pode fazer no lugar do pagamento, em que foi combinado, né, se tiver um contrato, enfim, lá vai ter o lugar do pagamento. Você pode, se for um bem imóvel, você pode fazer no domicílio do autor. Se for um bem imóvel, você faz no domicílio da coisa, onde a coisa se localiza. Tá? Então, se for bem, o bem ele pode ser móvel ou imóvel. Quando for imóvel, é na coisa, é onde a coisa se localiza. Se for móvel, é onde pode ser feito onde o autor se localiza. Ou, tendo um contrato, no lugar do pagamento onde está previsto no contrato. Tudo bem? Avançando. Quais são as características do procedimento especial? São inúmeras características. Vou citar aqui algumas, logo depois vou ler o que eu coloquei no card. Mas algumas das características do procedimento especial, uma delas é a que a gente chama de cognição horizontal limitada. Essa é uma das principais características. Porque essa cognição horizontal limitada, ela faz um recorte
do objeto litigioso. Ocorre um recorte do objeto litigioso. Esse recorte do objeto litigioso faz com que a discussão do mérito seja limitada. Então, você tem uma discussão do mérito limitado. Além disso, nas ações de procedimento especial, nós temos a questão do pedido contraposto, que é justamente vamos botar assim, uma versão limitada da reconvenção. Porque no pedido contraposto não ocorre a ampliação subjetiva. No pedido contraposto você não pode trazer, é proibido trazer novos sujeitos do processo. Você não pode trazer novos sujeitos do processo. Tudo bem? Então vamos para as questões, vamos para as características para a gente lembrar cada uma delas. A primeira que está aí é a questão da natureza dúplice da demanda. Tá? Questão da natureza dúplice da demanda. O que seria minha natureza dúplice? O direito do réu tutelado independentemente da reconvenção. Então, o autor ele entra com uma ação em face do réu, mas o réu também tem seu direito tutelado, podendo exercer o pedido contraposto. Isso a gente chama de natureza dúplice da demanda. Concessão de liminar inaudita altera pars, sem a oitiva da outra parte, ou seja, por meio do contraditório, diferido, limitação da cognição. Né? Então, os motivos de fato e de direito são limitados, e essa limitação ela é horizontal. Tudo bem? Juízo de equidade. Aqui a gente julga o caso concreto. Né? Em contraposição ao juízo de legalidade. Então, você ocorre a análise do caso concreto. Então, quais são as características? A gente tem o seguinte, temos 4 características. Uma delas é a natureza dúplice. A natureza dúplice fala exatamente sobre o pedido contraposto. Natureza dúplice. A segunda é a questão da cognição horizontal limitada. Cognição horizontal limitada. A terceira é a possibilidade de eliminar, inadita altera pars, liminar. E a quarta é a questão do meu juízo de equidade. Juízo de equidade. Tudo bem? Bem, vamos lá. Sobre a consignação e pagamento, discorra sobre os seus principais elementos e objetivos. O objetivo é a liberação da relação obrigacional, evitar a mora do devedor e exercer o direito de pagamento. O réu, neste caso, não é citado para comparecer na audiência de conciliação e mediação, conforme o procedimento comum, mas para levantar o valor consignado ou contestar. Os procedimentos especiais não apresentam citação para comparecimento em audiência de conciliação e mediação. Salvo, aqui a gente botou essa observação, mas tem uma exceção. Alguém consegue botar nos comentários aí a exceção? Como é que
Quando você for colocar no comentário, eu já falei qual é. Então, fala em voz alta aí. A exceção são as audiências de família. Elas seguem um rito especial, mas aqui tem a questão da conciliação e mediação, diferente das outras ações especiais. Avançando. Vamos lá. Como ocorre a aplicação subsidiária das regras do procedimento comum dentro do procedimento especial? Ocorre da seguinte forma. O procedimento comum, ele apresenta uma natureza residual e complementar, tudo bem? Residual e complementar. A regra geral é que é lícita a acumulação em um único processo contra o mesmo réu de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Condição de validade: quando para cada pedido corresponder a um tipo diverso de procedimento, será admitida a acumulação se o autor empregar o procedimento comum sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais. Então, por exemplo, em vez de exigir que cada pedido seja tratado como uma ação separada, com rito próprio, o legislador permite que todos sejam tratados juntos, desde que isso não gere conflito entre os ritos. A regra é a seguinte: ela trata da possibilidade de cumulação de pedidos, ou seja, quando a pessoa quer entrar com uma ação, ele pede diferentes coisas em um mesmo processo. Então, cumulação de pedidos. O autor pode fazer pedidos diferentes, com base em causas e fundamentos distintos, dentro de um mesmo processo, desde que esses pedidos possam ser processados de maneira compatível. Tipos diferentes de procedimento. Os pedidos podem ter diferentes tipos de processo, de procedimento. Por exemplo, um pedido pode seguir um procedimento comum, enquanto o outro pode seguir um procedimento especial. Condicionalidade da acumulação. A acumulação de pedidos será válida se o autor usar o procedimento comum para o processo, mas ao mesmo tempo poderá aplicar as técnicas processuais específicas de cada tipo. Ou seja, ele pode seguir os passos específicos de procedimentos especiais, mas não de forma conflitante com o procedimento comum. Ou seja, eu tenho um pedido que segue um rito especial, mas entra em conflito com um rito comum. Nesse caso, eu não posso fazer esse pedido porque ele entra em conflito. Mas se eu tiver um pedido que segue o rito especial, mas ele converge com o rito comum, ou seja, converge com o rito comum, nesse caso, há uma compatibilidade. Tudo bem? Beleza, a gente tem outros. Nossa, agora veio uma sequência de. Vamos lá. Temos outras situações, mas para a aula de hoje tá bom. A gente vai revisar aí ao longo da semana esses cards. Alguns cards são meus, né? Os que não são meus e o que tinha questão eu não fiz, justamente para não publicar e eu utilizar esse material como instrumento de vídeo aqui desse canal. Então, embora vocês viram, eu não utilizei para produzir conteúdo com eles. E tudo que eu utilizei aqui no momento são meus flashcards, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um curtida, deixem um like, deixem um comentário. Vamos para cima.